galera do segundo ano, nos encontrando hoje de novo. Pegando a parte existencialista, nós começamos hoje com essa pergunta fundamental aqui, ó. Deus existe? Pergunta para nós. Deus existe? Nessa obra aqui que a gente vamos entrar dentro da corrente existencialista, a gente vai tentar entender de que forma eu posso provar isso daqui. Porque é um questionamento que as pessoas fazem hoje. Então esse livro aqui é um diálogo entre o ex-Papa Bento XVI e um ateu, concepção existencialista, para saber se essa existência é verdadeira ou não. Então vamos imaginar. Viu nas aulas anteriores, ao longo do tempo, que existe uma corrente de pensamento. Vamos voltar lá atrás. Lembra que a gente falou da corrente criticista, em que você tinha o quê? Alguém falando sobre conhecimento, nesse caso que era Kant, e você podia conhecer de que forma? Disse, vamos só relembrar. Ou você conhecia de forma a priori, ou de forma a posteriori. Por que a priori? Ou seja, eu conheço as coisas sem a experiência. Se eu sou, no segundo momento que é a posteriori, nesse caso eu conheço com experiência, você tem essa preocupação. Como é que o homem passa a conhecer as coisas? De que forma eu passo a conhecer? Ou você conhece de forma a priori ou a posteriori, nessa junção, com ou sem experiência você conhece as coisas. E só para, nesse momento, a gente começa a relembrar, quando a gente pega esse material aqui, a gente faz essa pergunta para nós. Deus existe? Sim ou não? Independente da nossa resposta. E quando a gente começa a pensar no existencialismo, nós temos que começar a pensar em conhecimento. De que forma esse conhecimento vai me ajudar, vai fazer com que eu perceba a minha realidade. Então imagine, hoje você do segundo ano, vivendo essa experiência nova que nós temos tido aqui, dessa nova forma de pensar, de interagir, de conhecer as coisas, e a gente começa a se preocupar com isso. Mas, até que ponto esse conhecimento me ajuda? Até que ponto isso vai me favorecer quando eu chegar no terceiro ano, quando eu entrar numa universidade? Daí eles perguntam, nós fazemos. Mas o importante é saber isso daqui. Por que eu preciso conhecer tudo? Por que eu preciso conhecer a minha realidade? Para você dar a possibilidade da resposta. Porque lembra que a gente voltando lá para a filosofia, lá no início, a maior preocupação dela era saber a origem. Ou seja, como é que as coisas existem na realidade. Dentro do existencialismo, da concepção criticista, dentre outras, o que é verdade? Perguntando para nós, o que é a verdade hoje? Pode ser a verdade, pode ser uma ideia de um teórico, um pensamento que ele tem em relação a alguma coisa. E nós fazemos essas perguntas aí todos os dias, cada um de nós. Você pega hoje sua televisão, você liga e N notícias, vários questionamentos. O importante é que a gente não tem que perder a capacidade de fazer a pergunta fundamental. Por que é desse jeito? Isso é verdade? Porque lembrando que nesse conceito existe uma relação nossa. Eu como ser, eu me relaciono nesse mundo, eu interajo nesse mundo. E isso tem um processo. Então eu começo a interagir na minha realidade, eu começo a fazer questionamentos, perguntas. E eu preciso entender e dar a possibilidade de fazer conhecer isso que está ao meu redor. E eu utilizo hoje o existencialismo como esse primeiro momento, que foi um pensamento que a gente viu nas aulas anteriores, que eu tinha essa preocupação de fazer com que a minha relação com a minha possibilidade de entender as coisas tem suas consequências. Vamos imaginar que esse momento agora nós temos que fazer escolhas. Se devo ou não devo sair, se devo ou não devo fazer a quarentena, se eu devo ou não devo fazer determinado tipo de situação. Ou seja, cada uma dessas perguntas que nós fazemos todos os dias, a gente precisa dar uma resposta. E nós sabemos que a escolha que a gente faz hoje tem suas consequências. Porque eu preciso dar uma resposta, eu preciso fazer com que as pessoas possam, através das minhas relações com a minha realidade, dar uma possibilidade para conhecer as coisas. Então imagine você que está em casa agora, vivendo essa experiência das aulas, vocês começam a se perguntar, será que está valendo a pena isso para mim? Isso está me ajudando, está contribuindo para o meu conhecimento? Isso vai depender exclusivamente de você, de mim. Se isso está nos ajudando, e com certeza está.
porque é uma nova forma de a gente ver esse ensino e aprendizagem acontecer. Por isso que o existencialismo, quando ele aparece aqui com essa possibilidade da escolha, ele nos questiona. Por isso que eu trouxe inicialmente para nós, fazendo essa pergunta fundamental: se Deus existe, em tudo que está acontecendo hoje, será que essa pergunta ainda é importante? Perguntar se ele existe ou não? É porque, se você imaginar, algumas pessoas vão justificar que isso que está acontecendo aí é porque ele, Deus, está querendo, é porque o homem fez determinado tipo de coisa, e ele faz com que isso daí esteja acontecendo como um castigo, ou isso que está acontecendo na nossa realidade nada mais é do que nossas escolhas. Se a gente voltar para a filosofia anteriormente, se você volta para a filosofia medieval, existia um teórico chamado Agostinho, que ele dizia o que para a gente? O teu livre-arbítrio, a tua possibilidade de escolher as coisas, faz com que a nossa realidade aconteça. Ou seja, você é livre para fazer suas escolhas. Quando eu chego aqui dentro da corrente existencialista, ela diz o quê? As minhas escolhas têm consequências. Enquanto o livre-arbítrio justificava determinadas situações em que o homem fazia alguma atitude que prejudicava o outro, então você justificava pelo livre-arbítrio. Dentro desse pensamento existencialista, a gente começa a fazer o questionamento que essa escolha tem consequência. E essa consequência vai ter um impacto direto no todo. Então vamos imaginar uma coisa bem simples. Quando você vê alguém, coisa básica, você pode estar na rua, supermercado, existe uma fila preferencial ou exclusiva, e você percebe que alguém não dá acesso àquele ou àquela que tem a preferência ou a exclusividade para aquele espaço. Aí a pergunta fundamental: isso vai mudar alguma coisa? Ou ele não dando a possibilidade ou não para o indivíduo, vai dar certo, vai dar errado? Essa atitude, por mais mínima que seja, ela tem impacto no todo. De que forma? Se alguém está fazendo isso e as pessoas perceberam que o cara conseguiu burlar, ultrapassar, então dá a possibilidade para o outro fazer, um segundo fazer, um terceiro fazer. Então é como se fosse uma escadinha. Deu certo na primeira, vai dar na segunda, vai dar na terceira, daí se segue. E é por isso que a gente vive nessa realidade hoje, tentando entender ou mudar e fazer com que as pessoas percebam isso daí, porque é desafiador para nós, em que a gente começa a ver isso acontecer, e isso está aí no nosso dia a dia, e as pessoas começam a se perguntar, a se questionar: para quê ou por que tem que ser assim? Por que o mundo está desse jeito? Por que as pessoas estão mais egoístas? Então vamos imaginar, quando passar esse processo todinho da pandemia, a gente voltar para a nossa normalidade, será que a gente vai ter as mesmas atitudes que eu tinha anteriormente? Será que eu vou ser da mesma forma que eu pensava, que eu interagia antes na minha realidade? Ou tanto fez, tanto faz, é normal, não vai mudar nada? Então a gente tem que ter essa preocupação de saber que não vai ser mais do mesmo jeito. Nós temos que ter pelo menos novas atitudes em relação a tudo isso daí. Porque se não houve mudança para mim ao longo do tempo, se esse conhecimento que eu tenho que buscar aqui, se ele, nesse momento da pandemia, não me ajudou a perceber e entender as coisas, tem algo que está errado, galera. Isso é preocupante porque essas coisas vão ter uma consequência. Se a atitude que eu tenho depois desse processo todo não for diferente, então eu estou muito longe de uma coisa bem simples, tá, galera? É verdade. Mas alguém pode perguntar: mas professor, o que é essa verdade que é tanto falada? Ela é uma resposta pessoal para cada um de nós, porque você pode ter verdade hoje como a sua família, as suas relações, as coisas que você quer, que você deseja, que você acha que é viável, que nós achamos que sejam viáveis para nós. Mas é importante a gente saber que alguém necessita, precisa da nossa resposta. Não agora, mas para ontem, porque o mundo está sedento por essa verdade. E dentro da concepção existencialista, que a gente falava nas aulas anteriores, essa escolha nos dá grande possibilidade de entender isso daí. Porque você imagina, é tão interessante porque quando chega nesse conceito, vai entrar uma concepção bem básica: liberdade.
Somos pessoas livres? Mas pensar agora aí, galera do segundo ano. Será que você é livre? De verdade? Será que somos livres mesmo para fazer as coisas acontecerem, aparecerem, se desenvolverem? Porque a liberdade também é um dos elementos chave dessa corrente, dentre outros, porque as pessoas queriam saber até que ponto essa liberdade começa, onde ela termina, onde ela se inicia. E a gente precisa, a partir disso, dar uma resposta. As pessoas estão esperando isso da gente. Você na sua casa como filho, como namorado, namorada, nas suas relações. As pessoas, nós somos seres de relação. Todos nós. Ninguém aqui é uma ilha que caminha sozinho, que se desenvolve sozinho. Nessas nossas relações faz com que a sociedade é hoje. Então vamos imaginar que tudo se inicia dentro de um espaço que a gente pode chamar de família. Ali dentro tudo começa. É ali dentro que você se desenvolve, aprende a falar, aprende a se relacionar. E nesse processo todinho em que você tem, que é a família, ela te dá essas grandes possibilidades. Mas você imagina, se nessa família, vamos imaginar ela como uma grande célula, se ela está sendo atacada todos os dias, que nem a pandemia, esse vírus vai, invade o teu organismo e tem suas consequências. Agora imagine se você pensa na família da mesma forma. Se essa família é atacada, principalmente na percepção de verdade, conhecimento sobre ela, esse ser família, o processo, isso tem um impacto direto aonde? Na nossa sociedade. Hoje, daqui a algum tempo, final da pandemia, dentro da corrente existencialista, que é a concepção de entender a realidade, o processo de liberdade, é saber se lá naquela família ela vai estar apta, quando terminar esse processo, se ela vai estar mudada ou não, se ela vai estar melhor ou ela vai estar pior. Quando eu digo melhor e pior, em que sentido? Se não houve uma mudança, porque imagina que hoje você está próximo dos seus, não sei se 24 horas, né? Você está muito próximo. Então aqueles contatos que a gente não tinha durante a semana, eles ficaram mais acentuados. A nossa maneira de interagir, de pensar, de fazer as coisas acontecerem, não é mais aquela de 2, 3, 4 meses atrás. E quando a gente voltar, a gente tem que se perguntar se nessa família, nessa célula, se ela está contaminada ou não, pelos princípios do egoísmo, da indiferença, da falta de respeito. Porque essa família, como esse princípio aqui de verdade, a gente tem que começar a pensar, porque a gente está falando aqui de uma corrente, galera, em que ela se preocupa, em que ela tenta nos chamar a atenção para isso. E só a partir daí é que a gente começa a entender até que ponto essa possibilidade de ser livre ou não contribui para esse processo aqui de conhecimento. Porque a gente segue uma linha de pensamento. Eu sigo o pensamento do fulano, do ciclano, eu concordo com o teórico A, o teórico B. Vamos esquecer esses teóricos. Para nós, para você, para mim, afinal de contas, esse processo vale a pena? Bem simples. Esse isolamento social é válido? Não é válido? Tem que terminar? Tem que mudar tudo? Tem que deixar como está? Muda ou não muda? Aí que está o nosso problema. Então é importante que a gente perceba que ao longo do nosso cotidiano, eu preciso dar uma resposta. Eu preciso sair dessa minha casca e olhar lá fora e perceber que o mundo em que eu vivo não é mais de 4, 5 meses atrás. Porque hoje você pode ter pessoas próximas de você que sofreu com o problema da contaminação ou não e começa a mudar muitas coisas. Pessoas próximas que às vezes você conheceu ou conhece, possa estar passando por esse problema, é saber, afinal de contas, o que está mudando, como é que está a tua forma de lidar com a tua realidade, em especial com o mundo, como é que está a minha interação com o mundo a partir daí. Então a gente aproveita uma coisa bem simples, para a gente terminar a nossa aula de hoje, e faça essa pergunta: Deus existe? Se existe ou não, o que está mudando na minha realidade? Valeu, galera do segundo ano, bom estudo, e não esquecendo,
livre ou não, eu preciso dar uma resposta. Bom dia e até a próxima.